Você está vivendo sua vida ou apenas sobrevivendo no meio das expectativas dos outros? A verdade é brutal. Muitos homens passam anos, às vezes a vida inteira, sendo quem nunca quiseram ser, presos em empregos sem propósito, em relacionamentos que o sufocam e em rotinas que apenas o desgastam. E o pior, você pode estar nessa situação, sem nem perceber. Mas se continuar assim, o que resta de você no final? Apenas um reflexo de uma vida que não foi sua, de uma história que não foi escrita pelas suas mãos. Vamos ser sinceros, o mundo não está nem para quem você realmente é. A sociedade quer que você se encaixe, que você siga as regras, que você seja mais um no meio da multidão. E o que você ganha com isso? Nada além de frustração, ansiedade e a sensação sufocante de que nunca será o bastante. Você sente isso, não sente? O vazio, a desconexão com o que você poderia ser, mas ainda não teve coragem de se tornar. Se você não parar agora e fizer algo a respeito, a sua vida vai passar e, no final, você vai perceber que viveu para agradar os outros e não a si mesmo. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Ser bem-sucedido não é sobre seguir as regras, é sobre quebrá-las. O que eu vou te mostrar agora é como você pode destruir essas amarras invisíveis, reescrever o seu destino e finalmente descobrir quem você realmente é, antes que seja tarde demais. Está pronto para encarar essa verdade incômoda e pela primeira vez ir de acordo com seus termos? A autodescoberta é um dos maiores desafios que um homem pode enfrentar em sua jornada de desenvolvimento. Nietzsche, um dos grandes filósofos do existencialismo, acreditava que encontrar quem realmente somos não é algo que simplesmente acontece. É uma busca ativa e muitas vezes solitária. Para muitos, a mentalidade vencedora começa com a coragem de questionar tudo, inclusive suas próprias crenças. Como ser um homem de sucesso, não se trata de seguir um caminho já traçado, mas de criar seu próprio. Pense nisso. Quantas vezes você realmente se perguntou se está vivendo a vida que você quer ou apenas aquela que foi imposta a você? O desenvolvimento, nesse sentido, está intimamente ligado a essa busca. Nietzsche nos desafia a olhar para dentro, a romper com as expectativas externas e se encontrar no seu próprio significado. Uma maneira prática de começar essa jornada é manter um diário de autorreflexão, anotando diariamente seus pensamentos mais profundos e perguntas sobre si mesmo. Pode parecer algo simples, mas isso é o início de uma jornada transformadora. A melhoria contínua não é só sobre uma corrida, mas sim sobre um processo, onde cada descoberta leva mais perguntas. É essa a essência do autoconhecimento. Nietzsche também nos ensina que a autodescoberta exige resistência à conformidade. Você já parou para pensar em quantas das suas decisões são influenciadas por outros? Talvez você tenha seguido a carreira que seus pais queriam, ou talvez suas amizades que sejam moldadas por expectativas sociais. Para desenvolver uma verdadeira autoconfiança, é preciso questionar esses padrões e muitas vezes desapegar-se do que não reflete a sua verdadeira essência. Lembre-se, o que funciona para um pode não funcionar para o outro. Por isso, não se intimide em trilhar seu próprio caminho, mesmo que não pareça que seja o certo naquele momento, que você esteja isolado. Um exemplo clássico da vida prática é um homem que decide romper com o status que é seguir suas paixões, mesmo que pareçam não convencionais. Veja o caso de grandes empreendedores ou artistas que foram contra todas as expectativas para criar algo único. Essa atitude é a essência da mentalidade vencedora. Eles não deixaram o medo de falhar, o julgamento alheio deter suas ambições. E você, está disposto a arriscar tudo para ser quem realmente é? A autodescoberta começa quando você deixa de temer a opinião alheia e começa a buscar suas respostas. Nesse processo, porém, é inevitável que surjam dúvidas e medos. Nietzsche sabia que o caminho para a autoconfiança não seria fácil. Muitos homens lutam com a ideia de que desapegar-se do que lhes foi ensinado de jovens, mas é exatamente esse desafio que forja o caráter. E é aqui que a jornada realmente se conecta com o conceito do desenvolvimento do super-humano. Nietzsche acreditava que todos os homens têm o potencial de se tornar algo além do que são, e ele chamava isso de super-humano. Para ele, o desenvolvimento pessoal era em essência o processo de se libertar das influências externas e criar seus próprios valores. A mentalidade vencedora, então, surge quando o homem decide não se submeter às convenções sociais e começa a construir seu próprio caminho, com base em uma confiança sólida no que ele pode se tornar. Para se tornar esse super-humano, é necessário primeiro reconhecer que o caminho para o sucesso começa de dentro para fora. Nietzsche desafia o homem a superar suas limitações autoimpostas. Ser um homem de sucesso, segundo ele, não é sobre ter o que os outros têm, mas sim sobre o que você pode ser e o que os outros não ousam ser. Para aqueles que buscam essa transformação, uma das primeiras etapas é eliminar as crenças limitantes que foram absorvidas ao longo da vida. Você já se pegou pensando que não era capaz de realizar algo porque lhe disseram que isso não é para você? Esse é o tipo de mentalidade que Nietzsche acreditava que deveria ser superada. A verdadeira melhoria
começa quando se escolhe criar suas próprias regras, em vez de seguir cegamente as impostas pela sociedade. Para desenvolver essa mentalidade vencedora, é preciso coragem para se afastar de padrões comuns e, em vez disso, criar seu próprio destino. Nietzsche acreditava que o super-humano era aquele que estabelecia seu próprio sistema de valores. Em vez de adotar os valores da massa, um exemplo prático disso é questionar as normas que nos são impostas diariamente, desde as pequenas decisões até os grandes passos da vida. Em vez de seguir o que é considerado normal, pergunte-se: isso realmente reflete quem eu sou? Esse é o tipo de questionamento que leva ao desenvolvimento contínuo. No entanto, o desenvolvimento do super-humano não acontece de um dia para o outro, requer tempo, disciplina e uma compreensão profunda de quem você quer se tornar. Nietzsche sabia que essa transformação exigia esforço constante e uma vontade inabalável de crescer, assim como uma academia, onde o corpo só se desenvolve com treino contínuo. A mente também precisa de exercícios diários para alcançar a excelência. A melhoria para homens passa, então, pela prática constante da autossuperação, e é exatamente que o espírito nos leva a ideia de substituir a religião pela filosofia e arte. Nietzsche, com sua visão ousada e controversa, propôs que, em uma sociedade secular, a religião poderia ser substituída pela filosofia, arte e cultura como se fontes de sentido e orientação. Ele acreditava que o desenvolvimento pessoal não deveria se basear em dogmas pré-estabelecidos, mas sim na capacidade do homem de criar sua própria estrutura de valores. Imagine um homem que, ao invés de apegar às crenças fixas, ele busca na filosofia, na música e na literatura formas de entender o mundo e a si mesmo. Essa liberdade criativa é o que transforma a mente comum em uma mentalidade vencedora, pois o verdadeiro poder está em moldar seu próprio entendimento de realidade. Um exemplo prático disso pode ser visto na arte e na filosofia, como ferramentas de reflexão e crescimento. Pense em grandes pensadores como Platão, Sartre ou até mesmo artistas como Van Gogh, que usaram suas criações para explorar questões profundas da existência. Para homens que desejam se tornar líderes em suas próprias vidas, a filosofia oferece um terreno fértil para o desenvolvimento da autoconfiança. É como se o pensamento crítico fosse um treino mental que permite ao indivíduo se afastar das respostas prontas e se aprofundar nas complexidades da vida. Substituir a religião por arte e filosofia não significa rejeitar o sagrado, mas encontrar o sagrado no cotidiano. A arte, especialmente, nos convida a interpretar e questionar grandes obras da literatura, assim como falou Zaratustra de Nietzsche. Nos desafia a pensar que nós mesmos, que essas formas de expressão artística ajudam no desenvolvimento de uma mentalidade única, onde o homem não é apenas um seguidor de regras, mas um criador do seu próprio caminho. Homens que se dedicam a entender a beleza da arte e o poder do pensamento filosófico muitas vezes se libertam de prisões mentais que limitam seu crescimento. Esse processo de libertação é o que permite a melhoria, transformando o ordinário em extraordinário. A substituição da religião pela filosofia e pela arte é, portanto, uma maneira de encontrar um significado mais pessoal e profundo na vida. Nietzsche não desprezava a religião em si, mas via nela um caminho limitado para o crescimento pessoal. Em vez disso, ele acreditava que a verdadeira autossuperação vinha da exploração das questões existenciais por meio de meios intelectuais e criativos. E é exatamente esse amor pela exploração intelectual que nos conecta à próxima ideia, o amor fati, ou o amor pelo destino. O conceito de amor fati que Nietzsche tanto defendia é a ideia de aceitar a vida como ela é, incluindo suas falhas, desafios e até mesmo as tragédias. Para o desenvolvimento pessoal, essa aceitação não é resignação, mas uma forma de encontrar força e significado em tudo que acontece. Ser um homem de sucesso nesse contexto significa abraçar o destino com todas suas imperfeições, vendo cada obstáculo como uma oportunidade para crescer. A mentalidade vencedora começa quando o homem olha para suas circunstâncias e decide que, independentemente do que vier, ele vai transformar aquilo em algo positivo. Afinal, quem nunca enfrentou dificuldades que no final das contas se revelaram grandes lições? Nietzsche acreditava que o amor fati era a chave para alcançar uma autoconfiança para homens que realmente desejavam prosperar, independentemente das circunstâncias. Imagine que você está passando por um momento de fracasso, ou talvez uma perda financeira, ou um rompimento. Ao invés de lamentar, o amor fati sugere que você encare essa situação como parte do seu caminho, algo que vai mudar sua força. A melhoria é feita muitas vezes nos momentos em que menos esperamos, quando você abraça o destino, reconhecendo que cada evento tem seu propósito. Você começa a transformar as adversidades em poder. Outra maneira de aplicar o amor fati na vida cotidiana é nas pequenas frustrações. Pense em situações que as coisas não saem como planejado, um dia ruim no trabalho, um plano que não deu certo. Em vez de se irritar ou se sentir
imponente, praticar o amor fati significa enxergar esses contratempos como parte da jornada. E não só isso, mas também abraçá-los com gratidão, sabendo que são eles que o fazem mais forte e mais resiliente. A autossuficiência, algo essencial para a melhoria, vem dessa aceitação plena da vida de como ela é, sem tentativas de resistir ao inevitável. Nietzsche criticava fortemente a mentalidade de rebanho, que ele viu como uma das maiores barreiras para a verdadeira liberdade individual. A sociedade muitas vezes nos empurra para seguir o fluxo, fazer o que todos fazem e evitar destacar-se. No desenvolvimento pessoal, romper com essa mentalidade é essencial para se tornar um homem de sucesso. Para Nietzsche, ser um homem comum significava ser alguém que simplesmente seguia o que lhe era dito, sem questionar. Mas um homem com uma mentalidade vencedora é aquele que ousa quebrar as regras, desafiar os status e criar seu próprio caminho. Essa ruptura com essa mentalidade de rebanho não é fácil, pois estamos constantemente cercados por pressões sociais e expectativas. Mas a verdadeira autoconfiança vem quando ele deixa de se preocupar com o que os outros pensam. Um exemplo prático seria na escolha de carreira. Quantos homens seguem profissões que não gostam simplesmente porque é o que é esperado deles? Romper com a mentalidade de rebanho significa ter a coragem de seguir suas paixões, mesmo quando isso vai contra as normas sociais. A melhoria para homens começa quando eles assumem o controle de suas escolhas e param de agir como se fossem apenas mais uma peça no sistema. A mentalidade de rebanho também pode ser vista nas pequenas decisões do dia a dia, desde a forma como nos vestimos até os hobbies que escolhemos. Há uma constante pressão para se enquadrar. No entanto, Nietzsche acreditava que ser diferente e até mesmo ser mal interpretado era uma parte importante do desenvolvimento pessoal. Se todos ao seu redor estão seguindo uma determinada moda e estilo de vida, pergunte a si mesmo: isso reflete quem eu sou? Ou você está apenas seguindo o seu rebanho? Romper com as convenções é o primeiro passo para desenvolver uma mentalidade vencedora e uma vida verdadeiramente autêntica. Esse rompimento com o rebanho, no entanto, muitas vezes leva ao isolamento e à incompreensão. Nietzsche sabia que, ao escolher um caminho próprio, muitas vezes nos distanciamos dos outros. Mas essa solidão é o preço da verdadeira liberdade, e é esse espaço de individualidade que o homem encontra seu verdadeiro gênio interior. Nietzsche nos alerta sobre as prisões invisíveis que construímos em torno de nós mesmos. Muitas vezes, sem perceber, essas prisões autoimpostas surgem das expectativas sociais, do medo do fracasso e da necessidade de aprovação. No desenvolvimento pessoal, superar essas correntes mentais essenciais para o crescimento. Imagine um homem que passa a vida inteira seguindo as normas da sociedade, acreditando que precisa ser de uma certa maneira para ser aceito. Para ele, ser um homem de sucesso significa seguir todas essas regras. No entanto, Nietzsche nos lembra que o verdadeiro sucesso vem de quando quebramos essas amarras e nos permitimos ser quem realmente somos. Essas prisões são tão sutis que muitas vezes não percebemos que estamos presos, desde a escolha de uma carreira até a maneira como nos comportamos em público. As pressões externas nos moldam de maneiras profundas. Um exemplo clássico disso é o medo de julgamento. Quantas vezes você já deixou de fazer algo por medo que os outros pensariam? Superar essas prisões autoimpostas exige que um homem desenvolva uma autoconfiança baseada em quem ela é, e não no que os outros esperam dele. Esse é um passo crucial na melhoria para homens que desejam alcançar liberdade mental e emocional. Nietzsche acreditava que muitos homens vivem dentro de limites mentais que eles mesmos criaram, muitas vezes sem questionar. Esses limites podem ser crenças como eu não sou bom o suficiente ou eu não posso falhar. No entanto, ao superar essas crenças limitantes, um homem abre um caminho para a verdadeira mentalidade vencedora. Pense em grandes figuras históricas que desafiam suas próprias limitações, como Thomas Edison, que enfrentou inúmeros fracassos antes de criar a lâmpada elétrica. Eles não permitiram que as prisões mentais o segurassem. Em vez disso, eles usaram seus desafios como degraus para o sucesso. Ao superar essas prisões autoimpostas, o homem começa a trilhar um caminho único, livre das restrições que outrora o limitavam. Essa liberdade, entretanto, não é o fim, mas o início de uma jornada muito mais profunda. A partir daí, ele se encontra em busca de algo maior, que realmente ressoe com seu gênio interior. E é nesse momento que ele começa a entender que a liberdade só pode ser encontrada quando ele busca o que é autêntico e para Nietzsche, a verdadeira liberdade não é apenas a capacidade de fazer o que deseja, mas sim de viver uma vida autêntica, de acordo com seus próprios valores e desejos, livre das influências externas. O desenvolvimento pessoal nesse contexto exige que o homem busque essa liberdade de forma ativa, rompendo com as correntes invisíveis que o seguram. Mas essa busca não é fácil. Ela muitas vezes nos coloca contra o que a sociedade espera de nós. Ser um homem de sucesso, para Nietzsche, é antes de tudo ser um homem livre, alguém que escolhe seus próprios caminhos, mesmo que sejam solitários. Essa liberdade não vem de uma simples decisão, mas de um processo contínuo de autodescoberta e superação.
Para desenvolver uma mentalidade vencedora, o homem precisa questionar constantemente suas ações e motivações. Nesse contexto, pergunte-se: estou fazendo isso porque é o que eu realmente quero ou porque o que as pessoas esperam de mim? Quando você começa a buscar liberdade de forma genuína, percebe-se que muitas das escolhas que faz, na verdade, influenciam por fatores externos. Um exemplo prático é quando um homem decide abandonar uma carreira estável, mas insatisfatória, para seguir uma paixão com o que realmente ressoa com quem ele é. Nietzsche também nos lembra que a liberdade é, muitas vezes, uma busca solitária. Homens que perseguem a liberdade podem se sentir isolados ou incompreendidos, pois escolhem um caminho diferente da maioria. No entanto, essa solidão é o preço a ser pago por uma vida autêntica. Um exemplo disso pode ser encontrado em figuras como a de Nikola Tesla, que viu grande parte da sua vida incompreendido, mas permaneceu fiel às suas convicções e inovações. A mentalidade vencedora exige essa resiliência, a disposição de seguir o próprio caminho, mesmo quando parece que ninguém mais entende você ou te apoia. Essa busca pela liberdade, embora desafiante, é também profundamente recompensadora. Quando o homem finalmente começa a viver de acordo com seus próprios termos, ele experimenta um tipo de satisfação que nenhuma aprovação externa pode proporcionar. Essa liberdade, entretanto, é apenas o início de algo maior. Ao romper com as expectativas sociais e buscar uma vida autêntica, ele começa a abrir espaço para seu verdadeiro gênio interior e emergir. E, no próximo passo dessa jornada, ele encontrará o desafio de viver conscientemente de acordo com esse gênio.